Jean Paul Prats rasgando o verbo, acho que foi, se não me falha a memória, Ranieri, foi a primeira vez que ele falou assim, tão abertamente e ferozmente, né, sobre essa relação com o PT, porque em alguns momentos a gente até viu esse tipo de postura em entrevistas a veículos nacionais, mas aqui para o Estado, as poucas vezes que Jean Paul falou aí nos últimos meses, após a saída da Petrobras, era sempre assim com uma certa cautela, um certo cuidado. Ele chegou a dar entrevista a veículo local na mesma semana, assim, na sequência de entrevista ao jornal O Globo, onde ele foi, né, mais veroz, digamos assim, e aí ele já manteve um tom mais tranquilo, até sobre essa relação com o PT. Então, assim, eu acho que é a primeira vez que ele fala assim, dessa maneira assim, mais esbravejada, né? Se bem que essa palavra, a gente fala essas palavras, mas ao mesmo tempo, mesmo bravo, o Jean Paul tem assim um estilo muito elegante, né? Assim, de uma postura, né? Assim, equilibrada, digamos assim. Agora, ele falou com relação a não ter pensado em sair do PT, mesmo, né? Quando houve ali aquela fritura para tirar ele da Petrobras, e aí ele cita, ele fala que depois foram acontecendo algumas coisas, e aí eu venho para um momento mais recente, um pouco antes do anúncio do nome de Cadu Xavier. A gente chegou a noticiar encontros reservados entre, por exemplo, Jean Paul, o vice-governador Walter Alves e Ezequiel Ferreira, né? E a governadora também em diálogo com Jean Paul. E aí Jean Paul fez uma viagem, se não me falha a memória, ao Piauí. Quando Jean Paul voltou, o cenário já estava todo publicizado, digamos assim, Cadu Xavier colocado como o nome do PT. Então, acredito que esse é um dos fatos, talvez o fato que mais pesou quando o Jean Paul fala aí sobre, né, não se sentir aí agregado, não se sentir uma voz ativa dentro do PT, né, com relação aí às últimas decisões e as conversas para 2026. Agora, realmente, eu acho que foi a primeira vez que eu vi Jean Paul falando nesse tom aqui na imprensa local. Jean Paul vem de algumas mágoas com o PT, né, Ana Carla Queiroz? E de fato agora é que ele parece que está publicizando essa mágoa e esse ressentimento que ele está do partido. É preciso que a gente lembre, Jean Paul Prats é um grande nome no cenário nacional do segmento dele, o segmento de energia eólica, energia limpa, transição energética, sabe muito dessa área, trouxe isso, e hoje o Rio Grande do Norte é o estado que lidera no país a geração de energia eólica. Foi Jean Paul Prats, um dos nomes, né? Claro que você tem ali o CERN todo, que é o Centro de Energias Renováveis, que funciona aqui no Rio Grande do Norte, com várias cabeças pensantes. Mas Jean Paul liderou esse processo no governo Vilma de Faria, início dos anos 2000, para trazer esse protagonismo para o Rio Grande do Norte. Jean Paul, inclusive, foi candidato do PT à Prefeitura de Natal em 2020, quando o PT não tinha candidato. O candidato natural ali em 2020 seria Fernando Mineiro, que vinha já de 2 tentativas à Prefeitura de Natal, numa reeleição praticamente certa de Álvaro Dias, na época, que já era prefeito e estava ali com a reeleição na mão, num ano de pandemia. O PT não tinha nome, colocaram Jean. Inclusive o nome que Jean usava na campanha era Senador Jean, justamente porque ele já estava prevendo que queria ser candidato à reeleição ao Senado 2 anos depois, em 2022. Isso não aconteceu, ele não pôde ser candidato à reeleição com a promessa de que seria presidente da Petrobras ou ministro das Energias, teria um cargo a nível federal, porque ele estava ali discutindo muito já com o presidente Lula a questão dos combustíveis, uma alternativa a brasileirar os preços. Jean Paul, então, assume a presidência da Petrobras, mas de fato foi deixado de lado um pouco mais de um ano depois pelo PT. Ali você já via que tinha uma rusga, ele ficou calado, guardou, mas realmente agora, nessa discussão em torno da eleição de 2026, ele não vendo espaço nem para disputar o Senado, que era o que ele queria, nem para ser esse nome alternativo do PT para concorrer ao governo,
ele falou, peraí, é o que ele diz aí na entrevista, né? Ficou de saco cheio e agora está dizendo que, apesar de ter muito respeito pela governadora e pelo PT, ele de fato está se movimentando porque quer permanecer na política. Agora, um outro ponto que a gente tem que considerar é: Jean Paul Prats tem voto aqui no Rio Grande do Norte? Porque a gente sabe que ele foi eleito porque Fátima Bezerra era candidata ao Senado e ele foi como suplente. Terminou assumindo ali porque Fátima saiu do Senado para assumir o governo do estado. Mas Jean Paul Prats tem voto? Ele tem voto de que lado, né? A gente sabe que 2026 vai ser uma eleição também muito polarizada. Jean Paul não tem o apoio da esquerda do PT. Isso está muito claro, até porque o nome que a gente vai ter é o nome de Fátima concorrendo ao Senado e já está posto que o pré-candidato é Cadu Xavier. Jean Paul vai ter voto da direita? Muito menos. Então é preciso que ele avalie também esse cenário de intenções de voto. Se Jean Paul Prats tem cacife para peitar aí uma disputa e para ver se ele vai conquistar o eleitorado potiguar. Mas, gente, vamos seguir aqui, porque nessa entrevista aqui aos nossos colegas da 98 FM, o ex-senador e ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, fez críticas ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmando que ele tentou interferir na gestão da estatal com o objetivo de agradar o presidente Lula.